Continuando a parábola de ontem, no versículo 22 do capítulo 16, diz assim: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui nessa parábola, Jesus não economiza palavras para descrever o quadro. Lázaro, sobrevivendo de uma caridade quase inexistente em sua vida, ele diz que jazia cheio de chagas. Essa expressão indicava que ele era totalmente desabilitado, dependia dos outros para tudo. O texto diz que os cães lambiam as suas úlceras, ou seja, ele era incapaz até mesmo de se proteger. Faminto, ele desejava se alimentar das migalhas de pão que caíam da mesa do rico. No Oriente, pedaços de pão serviam tanto como garfo como de guardanapo, e quando eram usados, eram jogados fora. A morte de Lázaro não surpreende ninguém. Seu enterro nem mesmo é descrito. Na sabedoria convencional dos judeus, a miséria na terra era o resultado da desaprovação divina. O destino de Lázaro, entretanto, é o seio de Abraão. Esse resultado era inimaginável na cabeça de um fariseu. Dives, o homem rico, também morre. Funeral custoso é realizado com um luxo adequado que equiparava a sua riqueza, mas não há nenhum anjo para transportá-lo. Na próxima cena, encontramos Dives no Hades, na tradição grego-judaica, o lugar de tormento. O abismo entre os dois é maior do que aquele criado pela riqueza contrastante com a miséria da cena anterior. Para os que querem literalizar a parábola, uma questão interessante: deveriam explicar se o céu e o inferno estão tão próximos o suficiente para que haja diálogo entre um lado e outro. Na realidade, esses detalhes sugerem apenas um aspecto prático da vida, não uma teologia ou doutrina sobre o estado dos mortos. Como se Lázaro fosse seu escravo, Dives pede ao pai Abraão que o mande trazer-lhe água e depois solicita que o envie a advertir seus 5 irmãos que caminham para a mesma direção. Há milhões de pessoas no mundo que são imitadores do homem rico. Eu creria se Deus fosse mais claro. Assim, Deus é considerado culpado pela incredulidade deles. A resposta de Abraão é demolidora. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Se não crerem nesses, não crerão ainda que ressuscite alguém dos mortos. A lógica de Abraão é confirmada pela ressurreição de outro Lázaro. Em lugar de crerem, o milagre tornou-se razão para endurecimento adicional do seu coração. Deus fala por meio de sua criação, da história, da palavra escrita e da palavra encarnada, Jesus Cristo. Não necessitamos de nada mais. O que realmente precisamos é de um coração sensível. Nosso problema não é a revelação insuficiente, mas fé insuficiente. Afinal, não é a riqueza que excluiu o homem rico do céu, mas sua incredulidade. Que sejamos diferentes e que a palavra seja suficiente para transformar o nosso coração.